Olá, pessoal! Voltamos com a professora Andressa, Língua Inglesa 3, Módulo 2, Unidade 2. Então, agora nós vamos vimos sobre o jobs, vimos sobre o trabalho, a importância de, antes de descrever algo, de estar caracterizando algo, ter o meu artigo indefinido e quando ele que está presente dentro de uma oração. Agora, ainda falando de jobs, vocês vão precisar, por exemplo, fazer o seu resumê. What is resume, teacher? É o nosso currículo. Então, agora vocês estão indo para o campo de trabalho, vão à universidade, terminam isso, eu preciso ter um bom currículo. E para isso, eu preciso saber escrever os meus adjectives. Quais são as minhas qualidades, teacher? Como é que eu escrevo ou como é que eu vou fazer comparações? Então, vamos lá. O que é o adjective? A função dos adjectives relaciona-se com o aspecto semântico. O que é semântico? Sentido. Porque são palavras de conteúdo que modificam o sentido de um substantivo na oração. Comparando-os com a língua portuguesa, percebe que a posição dos adjectives ocorre de maneira inversa, pois os adjectives, quando atributivos, antecedem o substantivo. Então, nós falamos bonita garota no inglês e no português a gente fala essa garota é muito bonita. Então, faça essa troca na hora de falar beautiful girl and no português garota, bonita garota, mas nós não falamos isso no nosso corriqueiramente, né? Ah, ela é uma bonita garota? Não, não sai isso. Primeiro é o substantivo, depois o predicado, né? O predicativo, a qualidade daquela pessoa. Agora, no inglês, não. Há essa inversão. Então, vem primeiro o adjetivo, depois a coisa do qual eu vou qualificar. Acrescenta-se que os adjectives são utilizados para comparar substantivos e variam dessa forma em graus de superioridade e de inferioridade. Então, nós temos aqui vários tipos de substantivos que vão me dar características de igualdade, superioridade, inferioridade. E a isso nós vamos chamar de graus. E os adjetivos vão fazer essa função. Então, olha só. Em inglês, os adjectives possuem algumas peculiaridades, sobretudo em que diz respeito à sua posição na oração. Lembrando que ele vem antes do meu substantivo. Os adjectives possuem uma ordem e é importante conhecermos-la, pois, ao qualificar-se um substantivo com mais de um adjective, com mais de um adjetivo, teremos que respeitar as seguintes sequências. Teacher, o que você quer dizer com isso? Eu não posso sair falando aí de qualquer jeito. A menina, vamos falar se fosse como no inglês, grande, gorda, não, grande, magra, alta menina. Eu não posso falar isso? Não, eu tenho algumas regras para dizer, então vamos a ela. Primeiro é a nossa opinião. She is great, she is nice, she is ugly, she is beautiful. Primeiro a nossa opinião. Depois o tamanho. Big, small, fall. Então, depois o tamanho da coisa, do objeto ou da pessoa que nós estamos qualificando. O lugar. Idade. Old, new. Forma. Round, square, oval. Então, tudo tem que seguir. Primeira coisa, opinion. Depois o size. Depois old. Ok, age, depois a forma, o shape, cor, purple, silver, black, white, depois origem, Brazilian, French, Canadian, depois o material, paper, leather, silk, e depois o uso, o propósito, walking, cooking, reading. Então, eu tenho que seguir. Eu não posso primeiro colocar o tamanho e depois a opinião. Eu não posso colocar tamanho, material, tamanho e idade. Fica tudo bagunçado. Então, em inglês, tem regras. Para isso, eu vou ter que pensar, opa, como eu vou classificar essa coisa, essa pessoa, esse lugar? Ela vai ter a minha opinião, então ela vem primeiro. Depois ela tem uma cor, então ela vem em segundo. Depois um propósito, ela vai vir por último. Não posso fazer essa inversão. Vamos aos exemplos. Então, vamos lá ao exemplo.
She was wearing a beautiful new purple. Então, purple dress. Então, eu tenho aqui a minha opinião, a age e depois a cor. Exatamente como regra. Ela estava usando um belo vestido da cor roxa. We bought a big square cushion. Então, ele estava usando big. Primeiro eu tenho, olha lá, a big. Eu tenho o quê? A forma, né? Depois, ele estava usando a big square. Eu tenho o tamanho. Sorry, big, eu tenho o tamanho. Depois a forma, square. E aí a coisa, né? Cushion. Então, nós compramos uma grande almofada quadrada. Sempre tenho que colocar we bought a big square cushion. E reparem que eu tenho as minhas qualidades primeiro do que a coisa que eu vou qualificar, certo? Olhem lá, I have an old writing machine. Então, eu tenho old, eu tenho a age primeiro e depois o meu propósito. Eu tenho uma máquina de escrever antiga. Então, I have an old. Reparem aqui de novo que eu tenho old, que é uma vowel sound. Então, por isso que eu tenho o meu infinitivo aqui, ó. I have an old writing machine. Machine é a coisa que eu estou qualificando. Então, primeiro vem as regrinhas. Age e depois o meu propósito, o writing. Teacher, então eu não poderia escrever I have a writing old machine? Never. I have a machine old writing. Or I have machine writing old. Não, jamais eu posso pegar o meu substantivo e passá-lo para frente. Ele vai ficar por último e quem for qualificando virá primeiro naquelas seguintes ordens. Então, agora vocês estão aptos a fazerem o seu resumê. Olha só essa vaga de secretária. Required for a small company in the city center. Must have computer skills, good manners, and be able to work flexible hours. Send your CV to your job at xx.com.br. Então, vocês estão aptos a mandarem agora o currículo de vocês, o resumê, para as empresas que estão trabalhando. E vocês podem fazer isso em inglês, por que não? Vocês agora já estão aptos com os adjectives, já sabem colocar os meus artigos indefinidos e, além disso, já presumo eu que já tem a ideia aí do que querem, what do you do, do que querem ser, né? Então, people, façam isso, practice, pratiquem, writing, escrevam e don't forget, não esqueçam de reler sempre o conteúdo de vocês e assistir a videoaula, ok? Have a nice day. The harder I work, the luckier I get. Até daqui a pouco.